com Deus. E quando o homem não tem essa glória, o que ele tenta fazer? Ele tenta um paliativo para si. Ele tenta um paliativo. O homem necessita de Deus. Porque ele foi criado para isso. Assim como o peixe foi tirado das águas. E se ele for lesado, ele não sobrevive, assim somos nós, não conseguimos viver fora de Deus, porque nós somos tirados dele. Tanto que a palavra de Deus fala que todos aqueles que estão fora de Deus, estão sem Deus, estão mortos. É sério, né? Estamos nós mortos em vossos delitos e pecados. Cristo nos deu. E quando o homem recebe a Cristo como Senhor e Salvador, antes estava sem a glória de Deus. Por quê? Ele pecou todos os pecados. E estão fora da glória, sem a glória. Quando ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele volta a ter essa glória. Sabe por que você está em determinado local e a pessoa vê em você algo diferente? E não que você fala assim, você é diferente. Tem algo diferente em você. É a glória de Deus que está em nós. Isso para o mundo é como se fosse um espelho. Eles olham para nós como se estivesse olhando para o espelho, porque nós somos luz. Jesus falou, vós sois a luz do mundo. E somos luz tentando o quê? Brilhar. Uma lâmpada na nossa casa, quando ela deixa de dar o seu brilho, você fica insistindo com ela. Não, você tira ela e faz o quê? Troca por outra, joga para fora. E nós precisamos o quê? Que a nossa luz brilhe nesse mundo. Mas tem um porém. A nossa luz depende da luz de Cristo. Nós não conseguimos brilhar sem Ele. Por que o mundo não brilha? Só os servos de Deus conseguem brilhar. É porque a luz de Cristo está em nós. Imagina o sol e a lua. Isso não é coisa da escola, né? O sol, ele tem luz própria, sim ou não? Sim. Mas a lua tem luz própria? Não. A lua, para brilhar, ela depende de quê? O sol. Se não tiver sol, não existe sol, não existe a lua. A lua só existe por causa do sol. Assim somos nós. O brilho que está em nós é de Cristo. Nós brilhamos porque Ele está em nós. A luz dele reflete em nós. E se Ele não está em nós, olha, não há luz em nós. Não há brilho em nós. Aí o mundo não vai nos reconhecer. Não vai nos ver como a luz do mundo, como Cristo falou. Vós sois a luz do mundo. Então nós precisamos do quê? Brilhar. Ainda falou assim, olha, não podemos pegar uma lâmpada e colocar debaixo do caixote, debaixo do espelho. Vai brilhar? Não, ninguém vai ver a luz daquela luz contínua. Ela tem que fazer o quê? Ela tem que ser colocada no local onde todos possam ver. Justamente. Nós precisamos brilhar. Precisamos brilhar. Precisamos que a luz de Cristo reflita em nós. E que o mundo veja isso em nós. Então, todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam da glória de Deus. Por quê? Estavam sem a glória de Deus. Agora, quando recebemos essa glória, nós começamos o quê? A brilhar. A mostrar para o mundo que existe Cristo em nós. Existe Cristo em nossa vida. E esse Cristo que está em nós, ele precisa o quê? Deus é dividido, distribuído, dado para os outros. E esse é o nosso dever. Falar para as pessoas lá fora de Jesus, para que o que está em nós, eles façam ter também. Antes da cruz, o acesso a Deus era limitado. Existia o tabernáculo, dividido em 3 partes. A parte dos gentios, depois tinha o santo, na lugar santo, e depois tinha o santíssimo, o santo dos santos. Nenhum homem podia chegar diretamente ao santíssimo, o santo dos santos. Ninguém tinha esse direito a não ser o sacerdote. Ele só podia entrar nesse local uma vez no ano. Ele chegava, se eu for pegar de vocês a foto do tabernáculo, vamos ver que logo na entrada do tabernáculo tem um altar onde era feito o sacrifício. Eu gosto de falar de sacrifício ali. Depois do altar, levar um pouco mais, aí eu tenho o mar de bronze, que era a pia de bronze. Essa pia de bronze, ela foi construída pelos espelhos das mulheres quando estavam no Egito. Não tinha espelho lá como as mulheres têm hoje. Nós temos hoje, que é de vidro. Eles usavam um metal polido, isso a gente tem na escola, né?
Ele usava metal polido para refletir nesse metal a sua imagem. Isso era o espelho da mulher. Então, quando foi construir o Mar do Bronze, esse grande, aquele bacia de bronze, para o sacerdote se lavar, foi pedido que as mulheres trouxessem algo mais importante que ela tinha. Imagina que ela para a irmã, porque nós vamos até hoje também, mas as mulheres não são mais. Se você conseguir sobreviver sem espelho, sim ou não? Pode ter responder, mas não sei se não. É difícil. É difícil. Então eles tiraram de algo assim, mais importante que elas tinham. E doaram para ser feito em mar de bronze, em tapinha de bronze. E eles também nessa tapinha de bronze, esse sacerdote, após fazer o sacrifício, ele ia dessa tapinha, ele se lavava, trocava de roupa, ele conseguia entrar no Santíssimo Santo dos Santos. E somente ele tinha acesso. O acesso ao Pai, a Deus, era limitado. Quando Jesus foi levado à cruz, essa cortina, esse véu que havia, que fazia separação entre o Santo e o Santíssimo, ele foi rasgado. Mostrou para nós que não existia, dali para frente, poderia existir mais separação entre nós e Deus. Nós não dependemos mais do homem para levar as nossas petições, as nossas orações a Deus. Nós podemos ir diretamente a Ele, diretamente à nossa função. Antes era limitado. Então, o sacerdote poderia. Mas, após a cruz, Cristo veio para quê? Para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele merecia, sim ou não? Não. Nós é que merecíamos estar naquela cruz. Não ele. Porque não tinha pecado nenhum. Ele não pecou. O pecado era nosso. Nós cometemos pecado. Mas o que ele fez? Se nós fôssemos morrer, a nossa morte não valeria de nada. Ia morrer a humanidade toda e não conseguiria nos libertar do nosso pecado. O que Deus fez? Ele deu o seu Filho Jesus. Único, perfeito, herdeiro da glória de Deus, herdeiro do céu, primogênito de Deus, unigênito do Pai. Ele foi enviado. E quando ele chegou aqui neste mundo, ele viveu como qualquer um de nós vivemos nesse mundo. Ele passou a conhecer todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas angústias. Porque ele era como nós. A própria Deus fala que o verbo, aí era só palavra, então podia existir, porque ele era Deus, ele não tinha encarnado nele, o verbo se fez carne, não se formou, se fez carne. E passou a habitar em nós. Ele conheceu o ser humano de verdade. Porque uma coisa é o Felipe chegar para mim, pastor, eu estou com esse e esse problema de Deus, eu sei o que está passando. Você não sabe não, pastor, porque eu estou vivendo. Eu estou vivendo, eu sei o que eu estou passando. E Jesus, ele pode falar isso para nós. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando. Eu conheço o seu sofrimento, as suas angústias, as suas emoções, porque ele foi homem como nós. Ele conheceu todos os sentimentos e emoções humanas. Mas ele simplesmente não pecou. Não pecou. Então, após esse momento, antes havia divisão entre o homem e Deus. Antes da cruz, após a cruz, houve reconciliação com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Cristo não nos salvou porque nós éramos perfeitos, éramos bonzinhos, não tínhamos pecado. Ele nos salvou porque nós éramos pecadores. Porque nós não éramos bonzinhos. Porque nós não éramos perfeitos. Então, ele nos salvou no estado em que nós estávamos. Quando nós reconhecemos ele como nosso Senhor e Salvador. É o que Deus está falando aqui. No capítulo 5, versículo 10. Olha só. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Hoje nós temos essa liberdade com Deus. Hoje nós temos intimidade com Deus. Por quê? Nós somos salvos pelo seu Filho Jesus. A vida que nós levávamos no passado
antes da cruz de Cristo, era uma vida assim, perfeita. E passamos a ter essa salvação, essa reconciliação com o Pai. O pecado cometido por Adão, que levou toda a humanidade ao pecado, ao erro e à morte, Cristo também nos veio para quê? Para nos libertar desse pecado e dessa condenação à morte. Nos reconciliando com Ele através do quê? Da sua morte na cruz do Calvário. Segundo, antes éramos escravos do pecado, hoje somos livres do pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Antes éramos escravos e nosso Senhor era o pecado, éramos dominados por Ele. Hoje, nós somos libertos por Cristo. Não somos mais escravos do pecado. E o texto fala bem claro, vamos repetir aqui. Somos livres, Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Não somos mais limitados a Ele. Não somos mais escravos dele. Ele não é mais nosso Senhor. Pois não está debaixo da lei, e sim da graça. A graça salvadora do nosso Senhor e Salvador de Cristo. Terceiro, antes vivíamos sobre a lei e condenação. Hoje somos justificados pela graça. É você pegar um cara que é um bandido, o pior dos bandidos, e você tirar toda a culpa dele. Por isso que Cristo tem conosco. Nós éramos culpados, nós lemos aqui Romanos 3, todos pecaram. Ou seja, todos nós estávamos o quê? Fora da glória de Deus. O que ele fez? Ele nos justificou. Ele nos tornou justos. Ele deu uma carta de condenação que ele fez contra a nossa vida. Ele rasgou. E falou, agora para frente, você não tem mais culpa sobre a sua vida. Você foi justificado, você tornou-se justo. A culpa é minha. Eu sou culpado no seu lugar. Isso é justificação. Isso é salvação pela graça. Isso é um presente que Deus nos deu que nós merecemos. Isso é graça. Presente, por favor, imerecido. É fácil pegar o irmão Mato, já do Mato, comprar uma sandália, uma camisa, uma calça e dar presente para ele. Eu conheço o Mato. Nós vivemos juntos há vários anos. Né? Nós nos conhecemos, trabalhamos juntos já e tal. Isso é fácil fazer. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Sabe o que a Bíblia fala sobre presente? Sabe o que a Bíblia fala sobre presente? É você comprou um presente bom, e pegar a pessoa na rua que você nunca viu, e falar aqui, ó, isso é para você. Um presente para você. Isso é salvação. Isso é graça. Isso é favor merecido. E por isso Jesus fez por nós. Isso que ele fez por nós. Sem merecermos. Sem merecermos. Ele simplesmente morreu, deu a vida dele por nós e deu para nós a salvação. Que graça. Presente para nós. Isso é salvação. Quarto, antes nós tínhamos culpa e vergonha. Agora nós somos o quê? Temos perdão e justificação. Efésios capítulo 1, versículo 7. Vamos ver. Efésios 1, 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Cristo, ele simplesmente, ele se colocou em nosso lugar. Se colocou em nosso lugar. Imagina você tendo que sair do local e caminhar dentro do local sabendo que lá você vai morrer. Você está condenado. Está condenado à morte. A data, o dia certinho da sua morte está marcado. Você vai sair do seu local onde você está, vai caminhar até o local para você ser morto. Isso éramos nós. Nós tínhamos o quê? Uma culpa sobre nós. Nós éramos culpados. E Cristo se fez redenção em nosso lugar. A culpa que tínhamos, ele tirou de nós. Tirou de nós. O peso que estava sobre nossos ombros, ele simplesmente pegou esse peso e colocou sobre os seus ombros. A culpa que nós tínhamos, ele tirou essa culpa de nós e passou para ele essa culpa. E o versículo fala também sobre isso, né? Efésios 27, vou repetir. No qual temos a prontinho para quê? Para glorificar e adorar o nome do nosso Senhor.
Último, o nosso acesso a Deus era limitado. Hoje nós temos acesso livre e confiante. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrarmos santos e santos pelo sangue de Jesus. Essa palavra intrepidez quer dizer coragem e ousadia. Antes o homem, ele tinha medo. Ele tinha medo. Porque se ele entrasse no santos e santos, antes da cruz de Cristo, se ele entrasse, ele era fulminado. Ele morria na hora. O homem não tinha esse direito. Não podia tocar sequer naquela cortina. Mas após a morte de Jesus, o Santo Santo foi aberto para todos nós. E todos aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, ele passa a ter esse direito, essa garantia, de estar diretamente, ter acesso direto ao Pai. Porque Ele nos concedeu isso através do seu Filho. Imagina, se nós vivêssemos hoje como viviam no passado, na época da lei. Todos tinham que ir até Israel, ir lá fazer o sacrifício, e o sacerdote entregar o sacrifício a Deus por ele. Depois você voltar para casa. Imagina, o mundo todo tem que ir para lá. Quando a gente estava naquela mulher samaritana, aquela conversa que ele ali, da vida do esposo, Jesus falou o seguinte: olha, a mulher falou assim: vocês falam que tem que adorar no templo. Meus pais falam que é nesse monte que deve adorar. Jesus respondeu: olha, vem o tempo e já é chegado. E nem Jerusalém, nem neste monte, mas em qualquer lugar, no mundo todo, os meus adoradores me adorarão. Eu não preciso estar preso mais simplesmente a algo que me impeça de ir ao Pai. Hoje nós temos liberdade, hoje nós somos livres. E o espaço está aberto, a cortina foi rasgada. E hoje estamos aqui no Santíssimo, Santo dos Santos. O Santo dos Santos. Com esse direito maravilhoso que Deus nos concedeu para podermos adorá-lo e servi-lo em espírito e verdade. Assim como ele falou com aquela mulher samaritana. Vamos ficar de pé? Convido o Ministério do Povo. Vamos repetir aquilo que cantaram. Se tu olhares, Senhor, por exemplo, de mim, o que significa? Eu peço que você cante esse canto, se você estivesse orando ao Senhor. Você observa a letra, fala assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Você está falando com Deus para ele olhar para você, para ver o que tem no seu coração. E quando você estiver cantando, fazendo essa oração, você pensa realmente o que está no seu coração, o que tem dentro do seu coração. E está valendo a pena guardar o que está no seu coração? Será que está valendo a pena? O que está no seu coração, na sua vida, é tão importante, que ele não pode ser tirado, não pode ser lançado fora, para que Deus possa agir na sua vida com plenitude, com completo. Então, ó Senhor, se tu olhares para dentro de mim, o que o Senhor vai encontrar? Pergunta para ele: o que você vai encontrar? Será que é coisa boa ou coisa ruim? E se for coisa boa, continue com coisas boas. Continue essa vida diante do Senhor, diante do altar do Senhor, dedica a sua vida ao altar do Senhor. Adora Ele, louva Ele. Eu somente Ele é merecedor, toda a honra, toda a glória, toda a coração. Agora, se tem no seu coração algo que não é bom, fala: Senhor, tira do meu coração aquilo que não é bom, aquilo que é ruim, aquilo que não presta, aquilo que tem me atrapalhado de viver contigo plenamente, aquilo que tem impedido de uma verdadeira comunhão contigo. Tira isso, para que eu possa ter no coração puro, eu possa servir a Ti, adorá-lo, em espírito e verdade. Nada encontrará e vou. Feche seus olhos nesse momento. Glória a Deus.
Só Ele tem poder para agir o nosso coração. Nós trazemos esse poder. Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que passa dentro do nosso coração. É o direito de tocar ao Pai. Só Deus. Só Ele sabe. E só Ele tem poder para mudar o nosso coração, mudar a nossa vida. Agora, pergunta que eu realmente queira. Que eu queira. Sabe por quê? Nosso coração, se tiver uma porta, uma caneta, somente pela parte de dentro. E só nós temos acesso a essa matéria. E essa porta já tem o nosso coração. Somente nós podemos abrir. Nosso Deus é violento. Ele faz nosso coração. Ele pede. Ele chega na porta e bate na porta. E pede para entrar. Agora, a tendência de poder abre a porta do seu coração. Deixa ele entrar para decorar a sua vida. Modificar a sua maneira de ser, modificar a sua maneira de agir, modificar a sua maneira de pensar. Nós somos criados dele, nós somos criaturas dele. Por isso ele nos quer. Ele sabe quem somos, porque nós somos feitos dele. E ele deseja ter mais intimidade com ele. Ele deseja ter mais intimidade com ele. Abra teu coração e fala, Senhor, vem teu coração, vem teu coração, muda teu coração. Eu desejo diferente, eu desejo fazer diferente, eu desejo aprender com a eu preciso dar o coração igual a Deus. Coração disposto a obedecer, cumprir todo meu querer, dar meu coração igual a Deus. Meu Deus Pai, nós nos colocamos refletindo essa música, Senhor, com os braços abertos e os corações mais abertos ainda, Senhor, para estar ouvindo a sua palavra e esperando, Senhor, a tua mudança na nossa vida. Nos mude, Senhor, nos transforme, Senhor, e haja transformação na nossa vida, Senhor, para que o mundo possa ver a tua luz em nós. Nós possamos refletir, Senhor, o brilho da tua luz, para que esse mundo possa ser diferente. Esse mundo precisa de nós, Senhor. Esse mundo precisa da tua luz em nós, para que esse mundo possa brilhar. Porque esse mundo sem a tua luz em nós é um mundo que não vale nada, não serve para nada. Ó Senhor, mude nosso ser, Senhor. Nos modifica, Senhor. Nos faça uma nova criatura em ti. Nos ajude, Senhor, a ser diferente. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado. E peço, Senhor, que nos dê paz para a tua vontade. Guardar os preparados da tua vida na voz. E pelo amor de Deus Pai, a graça do Salvador de Jesus Cristo, é doce de demonstração do Espírito Santo, e seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, pois tu és um Deus maravilhoso. Tu és Deus que tem cuidado de nós, nos protegido, nos guardado, nos livrado de todo mal. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estarmos neste dia na tua casa, para estarmos na tua palavra na igreja. Muito obrigado. Elas estão fazendo em nome de Jesus. Amém. Pode todos cantar. Houve um momento na humanidade, um momento assim de uma grande obscuridade espiritual. O mundo nunca esteve tão distante de Deus quanto nesse momento. E a distância que os homens, a humanidade, estavam de Deus era tão grande que Deus ficou 400 anos sem enviar profeta para Israel. O povo que era chamado de o povo de Deus,
algum momento de a esposa de Deus, algum momento de a joia de Deus, a menina dos olhos de Deus, de repente era deixado de lado, por causa do seu pecado, por causa da sua grande influência na idolatria. Eles tinham o Deus, o único Deus verdadeiro, e não foi eles que escolheram a Deus, mas Deus escolheu a eles. Eles eram o povo mais importante da face da terra para Deus, mesmo que todos tinham sido criados por Deus. Mas o povo de Israel era o povo mais importante da face da terra para Deus. Mas mesmo assim, eles não abandonavam a idolatria. Eles adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo, eles adoravam outros, adoravam os ídolos. E Deus avisava para eles: quando você entrar na terra que eu hei de usar, não façais aliança com os povos daquela terra. Não adorais o Deus que eles adoram. Eles foram avisados: não faça aliança, não dê seus filhos em casamento às suas filhas. Não dê seus filhos em casamento com seus filhos. Se afasta deles, destrói aquele povo. É o povo mau, o povo maldito. Mesmo assim, fizeram aliança, e não só fizeram aliança com eles, mas também passaram a adorar o Deus que eles adoravam. E tem um texto de Isaías que a palavra de Deus fala que Deus levou Isaías até o templo, e lá no templo, Isaías pôde ver as câmaras, né, escondidas. Ele estava ali com várias pinturas da criação, o sol, a lua, as estrelas, e ele estava ali ajoelhado, adorando, queimando incenso para a criatura e o Criador. E o nosso Deus, ele ficou 400 anos sem enviar profeta para Israel, sem falar com Israel. Porque hoje Deus nos fala através dos profetas. Ano passado ele falava através dos profetas, porque não existia Bíblia escrita como existe hoje. Existia só Torá, existia outros livros da lei, mas não tinha a junção dos livros como vai ser hoje. Então, geralmente, eles falavam com o profeta ia até Israel, às vezes até o rei, e falava com o rei, falava com o rei. Mas ele, 400 anos, ele deixou de falar, deixou aquele povo de lado. E nós podemos fazer uma divisão entre o período em que vivíamos antes da cruz e o período em que passamos a viver após a cruz de Cristo. E nós aqui vamos estar analisando alguns textos, mostrando para nós a diferença que tinha antes da cruz e depois da cruz. Isaías, capítulo 59, versículo 2, muitos amados a ler, nós estávamos divididos de Deus nesse período. Isaías 59, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Para que vós, vou repetir aqui, encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Ou seja, o homem vivia no pecado, e o pecado fazia com que houvesse separação entre o homem e Deus. Aqui fala de pecado, fala de iniquidade e fala de pecado. E aqui pode pensar, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Iniquidade é uma coisa e pecado é outra coisa. Os dois são pecados? Os dois são pecados. Mas a iniquidade é um pecado diferente de você simplesmente errar o alvo. Porque o pecado que nós começamos geralmente falando sobre ele é errar o alvo. Você pegou a flecha, colocou no arco, você puxou, e o alvo lá está escrito Cristo. Você soltou a flecha e você errou o alvo. Isso é você pecar sem esperar que está pecando. Você teve deslize. Você sem querer, você errou, você pecou. Isso é errar o alvo. Agora, a iniquidade é algo assim um pouco mais forte. Um pouco mais forte. É quando nós cometemos um pecado, e aquele pecado, nós não colocamos ele diante do Senhor. Nós não pedimos perdão por aquele pecado.
E aquele pecado passa a fazer parte da nossa vida. Eu peco, uso aquele pecado um dia, depois pego novamente, uso aquele pecado outro dia, e continuo cometendo o mesmo pecado sucessivamente. E aquilo passa a fazer parte da minha vida de tal maneira que eu não consigo vencer aquilo. Chama-se um pecado de estimação. Eu preciso daquele pecado. Eu não consigo viver sem aquele pecado. Eu dependo daquele pecado. Então você adota aquele pecado como se fosse algo seu, algo importante na sua vida. Você não pode deixar. Isso chama-se iniquidade. Iniquidade. E o texto fala bem claro, o professor aí fala assim, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vós Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. De repente eu estou orando, Deus não fala comigo, Deus não me responde. Por que Deus não está me respondendo? De repente, é aquele pecado de estimação que você tem na sua vida, que a iniquidade está atrapalhando Deus ouvir a sua oração. Está atrapalhando Deus dar para você os benefícios que de repente você precisa através da oração. Por quê? Aquele pecado está fazendo separação entre você e Deus. E essas iniquidades, elas têm que ser tiradas, elas têm que ser lançadas fora da sua vida e da nossa vida. E ele fala do seu pecado. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que eu vos não ouça. Tanto a iniquidade que nos separa de Deus, quanto o pecado. Ele faz com que Deus não escute as nossas orações. Às vezes nós estamos orando e o diabo está de boa. A oração bate e volta, não bate. Lembra da história de Caim e Abel? Os dois eram filhos de Adão e Eva. Os dois aprenderam sobre Deus.